Falem bem ou falem mal, mas falem do Pablo Marçal. Não sei se você já escutou isso, não sei se você conhece o Pablo Marçal. Se você não conhece, não sei em que mundo você vive. Porém, eu posso te ajudar. Até porque eu era essa pessoa que não conhecia esse rapaz, esse homem, até uns dias atrás. Porém, esse está começando agora mais uma vez o quadro em que eu trago análise de alguma pessoa que chegou lá, que tem altíssima performance no mundo corporativo, que ou saiu do zero, ou não saiu do zero, teve ali, saiu já com alguma ajuda, já saiu no positivo, porém traçou um caminho talvez exponencial. Vamos falar hoje de Pablo Marçal, que é cara que nasceu ali numa família humilde, porém ele chegou hoje, é multimilionário e também é dono de várias empresas onde o equity, onde ali o valor dessas empresas já chega a bilhões. Hoje eu quero trazer uma análise sobre esse cara que você pode não gostar, eu posso não gostar, não sei, não estou aqui para falar sobre isso, mas que temos aí resultados. É um cara de altíssima performance no mundo corporativo. Saiu do zero, uma pessoa que nasceu pobre ali, de uma família humilde, e chegou aí, hoje é multimilionário, bilionário, tem equity, tem empresas que valem bilhões quando somadas. Então vamos falar sobre ele. Bora lá? Vamos começar como eu iniciei a análise da Dani Note, lembrando do meu método. O meu método é o método do atleta Maak. Eu sou terapeuta Ayurveda, também sou engenheira civil, então tenho toda essa parte racional, organizada, e por isso desenvolvi esse método atleta Maak que funcionou para mim e muitas pessoas que estavam em minha volta, que foram aplicando ao longo do caminho. Então eu lapidei, chamei de método atleta Maak e depois disso apliquei em dezenas de empresários, funcionários públicos, pessoas que buscavam alta performance no mundo corporativo, ter sucesso profissional, mas também na sua vida pessoal, qualidade de vida. Então vamos começar pela ideia do meu método, que é baseado em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é a mentalidade, é esse autoconhecimento, a autoimagem. E quando nós pensamos em Pablo Marçal, esse é o principal ponto que ele traz em seus ensinamentos, nas redes sociais, é a mentalidade. Ele diz que você primeiro precisa trabalhar a mentalidade, a sua autoimagem, como você se enxerga, para depois você poder conseguir alcançar toda a sua riqueza, prosperidade, como ele traz. Então, dá para perceber que ao longo da vida, o Pablo foi lapidando a sua mentalidade cada vez mais. Inclusive, ele fala, tem um vídeo dele que eu acho que está destacado há muito tempo, lá no Instagram, nos Reels, que fala sobre ele não importa com a opinião de absolutamente ninguém. Mesmo que a pessoa esteja falando mal, ou se a pessoa esteja falando bem dele. Para ele, tanto faz. Isso é uma característica de uma pessoa que tem a mentalidade, a sua autoimagem muito bem trabalhada. Ele traz que ele só se importa, ele já falou em várias entrevistas, agora como pré-candidato a prefeito, ele trouxe que o que importa é o que Deus pensa dele e nada mais. Você pode não acreditar, eu posso não acreditar porque eu não conheço, não sou aluna do Pablo, não acompanho o Pablo há muitos anos, nem sabia da existência desse cara até o começo desse ano, até começar a receber muitos memes, e é exatamente isso que eu quero dizer. Ele traz que foi uma estratégia para ele não gastar com tráfego pago, incentivar alunos, inclusive a fazer dinheiro com cortes dele. Ele se tornou um meme através desses recortes, ele foi chamado para ir em televisão, ele tem um rapaz lá, o Polpettone, que é o Pablo Marçal, no SBT, que imita-o. Então ele gerou esse burburinho. Uma pessoa que se preocupa demais com o que os outros pensam dela provavelmente não daria conta de fazer isso, porque se importaria com as críticas, se importaria de ser um meme, se importaria de ser tirado sarro em várias rodinhas. E com essa estratégia, que é uma excelente estratégia de marketing, o meu intuito não é falar sobre estratégia de marketing nesse vídeo, então você pode até discordar com relação a isso, em relação a qualquer coisa desse vídeo, na verdade. Se você discorda de alguma opinião que eu tô dando aqui, dessa análise, que eu tenho estudado um pouco o Pablo para entender um pouco mais como ele chegou lá,
lá, assim como outras grandes figuras que temos por aqui, você escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião, entender o que você pensa sobre o assunto. Mas eu acredito, dentro dessas minhas análises, vendo ele de fato ser colocado em cortes em que às vezes trazem uma imagem dele que não é interessante, enfim, nós percebemos por aqui que ele de fato não se importa com o que as pessoas pensam dele. Então, esse primeiro pilar é muito forte pro Pablo Marçal, creio que há muito tempo. Quando eu comecei a estudá-lo para poder fazer essa análise também, eu fui atrás de alguns vídeos muito antigos, não tão antigos talvez, mas aí de 3 anos atrás do Pablo, e percebi que desde lá, a forma como ele fala já é muito estratégica, já é pensando milimetricamente em como ele vai alcançar os seus resultados, mas também é uma mensagem. Os vídeos são mensagens de quem não se importa, de quem tá com a mentalidade lapidada, de quem já teve isso muito forte e passou para o próximo passo. O segundo pilar do atleta Maak, eu falo sobre Ayurveda, saúde conectada, essa saúde holística, corpo, mente, alma. Nós olharmos para tudo isso. E nós percebemos, eu gosto de dividir em 5 grandes temas a nossa saúde para nós nos nortearmos. E se for pensar, agora, esse ano, o Pablo fez ali um desafio com o Cariani sobre treino específico, que ele queria meter o shape em 60 dias. Treino específico, alimentação específica, uma dieta muito rigorosa. Então deu para perceber o quanto o Pablo perdeu peso. Até os vídeos antigos, de 3 anos atrás, a gente percebe como o Pablo tinha um físico muito diferente, mas ele fala ali que já tirou o açúcar desde o ano passado, ele já não come nada de açúcar. Eu não sei se a alimentação dele era talvez não regrada, talvez não muito certinha com relação a sal, com relação ao que ele precisa, mas às vezes ele não tinha alimentação tão negligenciada, no sentido de não comer lanches, comer mais comida de verdade. Isso eu não sei informar, mas mais tarde a gente vai falar de como a alimentação mudou também a vida dele pelo que ele traz. Depois, o sono, ele negligenciava muito esse pilar. Escutei um corte de um podcast estudando para essa análise, em que o Pablo fala que ele dormia 4 horas por dia e estava tudo certo, ou seja, ele ia pagar a conta mais pra frente. Mas esse mesmo podcast ele fala que ele começou a dormir certinho o quanto precisava, se eu não me engano são 7 horas de sono para ele hoje, quanto isso mudou completamente a vida dele. E nós vamos para os outros 3 que há muito tempo percebe-se que o Pablo ele tem lapidado muito bem. O silêncio, que é esse contato, essa meditação, na verdade, esse contato consigo mesma. Esse silêncio, quando a gente fala em meditação, eu não falo em você ficar aqui com as mãos em mudra e ficar assim de olhos fechados como se fosse um Buda e simplesmente se esvair, não pensar em nada. Eu falo sobre você talvez cantar um louvor, talvez você olhar a natureza, contemplar a natureza, talvez você rezar o terço, se você é um católico, eu não sei, você pode praticar isso da forma como você acredita que é melhor para você, esse silêncio. Pode ser de fato ficar em silêncio, pode ser fazer uma meditação guiada, você pode levar isso para diversas áreas e dá para ver que o Pablo tem essa conexão muito forte com ele mesmo, com o divino, com o que ele acredita. Depois o contato, que eu falo que é o contato com a natureza, o contato com as pessoas. De todos que eu conheço que falam sobre empreendedorismo, todo mundo fala sobre networking, que é uma das partes mais fortes de um empresário. É essa rede de relacionamentos, se conectar com pessoas novas, porque elas vão te gerar novas ideias. Sabe aquela frase de eu posso não saber resolver, mas eu conheço alguém que sabe? Quando você tem essa rede de relacionamentos, esse networking muito aumentado, você com certeza vai conhecer alguém que saiba resolver praticamente qualquer problema. Então o Pablo é uma das pessoas que eu conheço que mais fala sobre você conhecer pessoas novas todos os dias e se conectar verdadeiramente com ela. Então ele tem esse ponto de conexão com outras pessoas de forma verdadeira, não apenas superficial, muito forte, ao menos o que aparece quando nós analisamos os vídeos, quando nós vemos o quão rápido ele cresceu. Ninguém cresce sozinho. E por último, não menos importante, já falei de sono, alimentação, o movimento, faltou o movimento.
um movimento. Ele é um cara que treina aí todos os dias, ele tem orgulho de falar sobre isso, enche a boca pra falar que já foi Ultraman, que fez essa prova que é uma das provas que pouquíssimas pessoas no mundo completam ou vão completar dentro da sua vida. Ele enche a boca pra falar disso, que ele pedala, que ele faz sei lá o quê. O Pablo tem esse pilar do movimento muito forte. Quando nós pensamos em saúde, tudo aquilo que vai nos sustentar, não só o corpo físico, mas também todos esses pontos são muito importantes para nossa mente, para nossa alma. Não existe uma empresa que quebra, nenhuma empresa vai à falência. É o dono que quebra, é o dono que vai à falência, a mentalidade do dono que acaba. Isso é muito verdade. Isso é uma frase, se eu não me engano, do Pablo Marçal, mas não só dele. Muitos outros empresários falam sobre isso, porque de fato é verdade. Não tem CNPJ forte sem o CPF forte. Por isso é importante cuidar desses 5 pontos da sua saúde dentro da sua realidade, dentro da sua fase de vida. É óbvio que o Pablo não dormia 8 horas por noite quando ele estava lá naquela fase de rampagem, de ganhar muito dinheiro. Ele trabalhava muito mais, talvez 16, 18 horas por dia, assim como grandes empresários. A maioria começa assim. Mas ele buscava minimizar os danos, talvez da forma dele, do silêncio, sem ao menos perceber, buscando o divino que ele acredita. Você pode buscar diversas formas para você minimizar os danos. E é isso que eu trabalho com os meus atletas, por isso que eles têm resultados tão rápidos. E é esse meu método que diferencia tanto de tantos outros métodos por aí na internet que não lapidam, que não pensam a longo prazo. Você vai ter resultado rápido, mas também esse resultado vai se manter a longo prazo. Autonomia é o que eu desejo para você, meu atleta e que está tentando ser. Depois, atleta maca, eu tô só no segundo pilar. Nós temos aqui, eu vou passar um pouco mais rápido sobre esses. O intuito desse vídeo é que seja um vídeo rápido, prático para vocês e nós aprendermos com alguém que já chegou lá. Eu gostando dele ou não, você gostando dele ou não, a gente entender que pessoas que chegaram lá podem nos ensinar. Então, a alta performance, algumas técnicas específicas de gerenciar o tempo, até comecei a ler um livro do Pablo para entender como que ele fala sobre isso também, sobre o gerenciamento de tempo. E ele fala muito aqui nas redes sociais que se você percebeu que uma pessoa não tá agregando na sua vida, manda ela embora. Você não pode perder tempo com algumas pessoas, ou com coisas, ou com questões que não vão agregar nada na sua vida. E quando a gente fala em agregar, não é só financeiramente, no seu trabalho. Na verdade, essas pessoas que chegaram lá agregam muito mais tempo pro seu pessoal, pro seu CPF ficar forte do que pro CNPJ, porque o CNPJ é só uma consequência. E por último, a conexão ali dos fatos, que são algumas coisas muito mais lapidadas, talvez ali uma suplementação, algo mais nesse sentido, que eu nunca vi o Pablo falar nada sobre esses pontos específicos, uma banheira gelada, uma sauna, algo nesse sentido, mas esse daqui é a cereja do bolo, por isso que é o quarto pilar, ele já entra ali nos últimos passos, mas que faz diferença. Tanto que o Pablo conta que durante esse desafio do Cariani, eu falei que ia voltar lá, ele mudou muito, isso potencializou os resultados dele de maneira exponencial. Dá pra ver o quanto ele tá crescendo nesses últimos meses, o quanto ele tem pra crescer ainda, quer você queira ou não, quer eu queira ou não, mas o cara é estratégico, sabe fazer acontecer e já tem todos esses pilares muito fortificados. Agora ele só precisa correr atrás do resultado. E o que eu quero falar por fim? É muito pertinente. Autoconhecimento. Depois de lapidar tudo isso, na verdade antes é importante você ter esse autoconhecimento, mas depois de nós fazermos uma análise completa de todos esses pontos do Pablo Marçal, eu quero trazer para vocês sobre o quanto o autoconhecimento é importante. Eu olhando, não tem um teste genético do Pablo, eu não conheço o Pablo pessoalmente, eu não conversei, fiz uma anamnese profunda com o Pablo, porém, eu posso te dizer que muito provavelmente ele é dopaminérgico e contilento. E o que isso quer dizer na prática, Mari? Uma pessoa dopaminérgica é uma pessoa que quer fazer acontecer, que quando ela é desafiada, ela ama ser desafiada, como o próprio desafio que eu trouxe do Cariani. Falou pra ela, você não consegue. Ah, é? Agora que eu consigo. Ela vai lá e vai te provar que ela consegue. Ela gosta de agir sobre essa pressão, sobre essa realidade. Ela é aquela pessoa agitada, que pensa bastante, que pensa muito estratégico, que é meticulosa, pensa nos mínimos detalhes. Por que eu trouxe isso do Pablo Marçal, que é importante a gente entender? Porque quando você, que talvez não seja dopaminérgico, olha os vídeos do Pablo, de outra pessoa muito dopaminérgica, muito disciplinada nas redes sociais,
você pode se frustrar. Você pode perceber que essas pessoas às vezes falam: não, você tem que fazer mesmo, fazer acontecer, para de chorar, vai lá, dá a cara, tapa. Se alguém falou que você não faz, é aí que você tem que fazer. Pra você não é assim que funciona. Você é uma pessoa mais lenta, que fala mais devagar. Você é uma pessoa que talvez nem goste de atividade física. Você às vezes já tem o hábito, faz 15 anos que você pratica atividade física, 10 anos, 5 anos, não sei. Você já tornou isso um hábito na sua vida, mas mesmo assim, mesmo depois de anos, talvez décadas, você ainda não tem esse prazer que você vê as pessoas falando. Você fala: isso é mentira. Como assim? Ou você que nem consegue implementar o hábito. Você fala assim: como é que eu vou implementar se toda vez que eu vou para atividade física eu não gosto? Eu não me sinto tão revigorada no fim como todo mundo fala. Até me sinto ali bem, um bem-estar, mas não é algo relevante, algo que me faz, nossa, eu quero muito ir no outro dia porque eu preciso dessa sensação. Os dopaminérgicos têm essa sensação. Enquanto você não se conhecer, não entender como você funciona e saber que o caminho que você vai ter que tomar, muito provavelmente, é bem diferente do que das outras pessoas, mesmo você sendo dopaminérgico, enquanto você não tem o seu autoconhecimento, entende o que funciona pra você, como funciona a sua potência digestiva, você ainda vai ficar refém sobre ler alimentos, qual que é mais calórico ou menos calórico, qual que vai te ajudar a emagrecer, qual suplemento vai te ajudar no foco. Você vai ficar refém à rotina. Será que o banho gelado funciona ou não? O empresário no começo ele não tomava banho gelado, aí chegou, ele alcançou. Hoje ele tem a possibilidade de ter um tempo para fazer banheira gelada. Será que é isso mesmo? Você vai ficar refém ainda simplesmente pelo fato de que você não tem autoconhecimento, você não sabe como você funciona. E quando nós olhamos o Pablo, fazemos essa análise, nós percebemos, dentre os dopaminérgicos, eu sou uma pessoa super dopaminérgica, eu acredito que o Pablo é muito mais dopaminérgico do que eu, ou não tem essa mensuração. Obviamente o Pablo é um homem, tem muito mais testosterona do que eu. Temos todos esses pontos a serem analisados. E não é porque você analisa, que você é uma pessoa, você entende ali quem você é, que você não pode conquistar o que você quiser, os seus resultados, que você não pode trilhar o seu caminho. Você precisa entender, é claro, as suas limitações, até onde você vai para saber a estratégia correta, o que é melhor. Eu não poderia finalizar esse vídeo sem trazer sobre esse autoconhecimento, que eu olho como profissional, é óbvio, que eu olho com detalhes como ele é, pelo que ele me passa nas redes sociais, é óbvio, eu não o conheço, como eu já disse, mas como é que você pode desenvolver hoje o seu autoconhecimento dentro da sua realidade, da sua vida. Você ainda não pode dar um passo a mais e ter esse autoconhecimento mastigado por mim ou por outro profissional. Como é que você vai dar os seus primeiros passos? Vamos lá! Primeiro passo é autoobservação. Tenha autoobservação diária. Acorde e anote, se possível, seja no bloco de notas, enquanto você está no banheiro. Como é que você acordou? Como você se sentiu? Dormiu bem? Não dormiu? O que comeu ontem? Começa a correlacionar. Comi demais mais tarde ontem e aí não dormi bem. Começa a perceber essas questões. Não fui ao banheiro de manhã, mas ontem eu fiz isso, que foi diferente. No fim do dia, também tome note. Hoje eu tive esse sentimento, como se fosse um diário quando a gente fazia com 14 anos. Isso, incrível, pode parecer coisa de gente aí de 12, 13 anos, mas isso é ouro pra nós. É ouro quando você vai em um profissional muito bom da saúde e sabe entregar pra ele tudo mastigado sobre você. Você chega no final do dia, que sentimentos você teve? Por que você teve aqueles sentimentos? O que é que ativou, disparou aqueles pontos em você? Tome nota. Comece por essa autoobservação, que com certeza o seu autoconhecimento vai ser muito mais simples, seja quaisquer vertentes que você escolha para seguir esse processo de autoconhecimento. Nos vemos no próximo vídeo de análise. Se você gostou desse vídeo, comente o que é que mais chamou atenção, o que você discorda de mim. Eu quero muito saber de verdade. Para mim é muito importante a sua opinião, o que você acha, o que você discorda. Eu quero entender sobre você também. E quem é que eu posso fazer? De quem é que eu posso fazer essa análise? Quem que eu preciso estudar para trazer para você sobre rotina, sobre o que fizeram, sobre as minhas visões dentro do meu estudo sobre essa pessoa? Comente, que eu quero saber. E quem sabe eu não analise essa pessoa também.